Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande alegria poder estar hoje aqui com os irmãos na igreja que, como o pastor David já disse, né, é não apenas pastoreada por um irmão em Cristo, mas por um grande amigo. Nós tivemos o privilégio de juntos estudarmos no mesmo seminário e nossa amizade perdura há muitos anos, né? E ele me contou que a honra ainda é a minha de inaugurar o púlpito da igreja hoje aqui. Que honra, viu, irmãos? Muito obrigado. Então, como ele disse, eu sou o reverendo Aldenor, casado com a Cássia, pai do Rian e do Renan. Eles não puderam estar hoje aqui, porque a gente estava com visitas em casa, voltaram hoje para Fortaleza. E eu pensava até que era no aeroporto aqui mesmo, de Bahia, mas não era, era em Campina Grande. Então, ainda estão na estrada, saíram de casa por volta de 3 da tarde, né, ainda estão na estrada tentando voltar para casa. Por isso, minha querida e amada esposa não está hoje aqui, para todos vocês também poderem conhecer e ela, juntamente comigo, poder se alegrar com a presença de vocês. Então, agradeço o convite ao meu irmão, ao meu amigo pastor David, e agradeço a Cristo pelo privilégio de poder também proclamar a sua palavra a todos vocês que hoje estão aqui, meus irmãos. Então, eu gostaria de convidá-los a mais uma vez abrirem a palavra de Deus, agora no texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura dos versículos 22 ao 32. Assim diz o Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus santo e bendito, maravilhosa é a tua graça, Senhor. E certamente tu tens nos concedido nessa noite dela, através da tua palavra que lida, agora, Senhor Deus, será pregada ao teu povo, Senhor, a estes casais que receberam de ti a bênção do matrimônio, Senhor, para honrarem e glorificarem o teu santo nome com suas vidas, em seus lares e fora também dos seus lares, como em meio ao teu corpo, a tua igreja, santa, una, imaculada, e onde a qual tu virás buscar, Senhor, para viver eternamente, juntamente contigo. Nos abençoa com a tua verdade, transforma os nossos corações. Em nome de Jesus, assim nós te oramos. Amém. Até que a morte os separe. Geralmente é isso que nós costumamos ouvir ao final das bênçãos matrimoniais. Todavia, a grande realidade que nós enfrentamos, meus irmãos, é que nem todos ouvem essa solene declaração, ou melhor, essa estrita ordenança, e permanece nela ou cumpre-a. E por que eu falo a respeito disso?
Porque o número de divórcios, e eu não vou me estender ao mundo, eu vou delimitar o nosso espaço ao nosso país, o Brasil, é extremamente alarmante. Os irmãos teriam uma ideia, de acordo com o IBGE, até o ano de 2004, o número de divórcios no Brasil era, em média, 130 mil por ano, o que correspondia a pouco mais de 15% do volume de casamentos contraídos por ano. Todavia, com as mudanças legais, culturais e até mesmo religiosas em nosso país, nos últimos 15 anos, esse número, ele infelizmente triplicou. Para os irmãos terem uma ideia, só no ano de 2014 foram registrados mais de 341 mil divórcios no nosso país. De lá para cá, esse número tem crescido ainda mais. Em um estudo comparativo, o IBGE divulgou que no ano de 2017, em comparação com o ano de 2016, o número de divórcios cresceu em mais de 20%. E olha que nós estamos no ano de 2024. E sabe o que ainda é pior do que isso? É que o número de casamentos diminuiu no mesmo período cerca de 8,3%. Logo, desse número total de divórcios, 75,2% foram divórcios consensuais, onde não houve atrito. Dos 24,8% dos não consensuais, outro dado chama a atenção. Desse número, 52,2% foram pedidos por mulheres. A iniciativa de pedir o divórcio foram de mulheres. E outro dado mais alarmante ainda é o perfil religioso daqueles que contraem o matrimônio. Mais de 90% dos casais que se casam no nosso país declaradamente se dizem cristãos. Então, pensem nisso. Se o percentual nacional de divórcios entre ditos cristãos é alarmante, quando nós separamos desse número de cristãos professos, tirarmos aí o grupo que inclui os evangélicos especificamente, infelizmente o dado ainda se torna mais crítico. Porque, de acordo com o IBGE, dentre os evangélicos, veja, de quanto era mesmo a média, o percentual médio de divórcio no Brasil? 15%. Entre os evangélicos é de 25%. Ou seja, 10% acima da média nacional dentre os demais cristãos. Impressiona, irmãos, esse número. Dentre os motivos que conduzem um casal a querer divorciar-se, os principais motivos são adultério, incompatibilidade de gênios, dificuldades de cumprir aquilo que foi acordado, zelo. E diante de uma realidade tão contundente e doída para nós, porque olharmos para esses números deve doer no nosso coração, isso deve fazer despertar em nós, hoje que estamos aqui, um cuidado maior, um zelo mais estrito para com o nosso casamento e, consequentemente, o nosso cônjuge. Porque, não se admirem, irmãos, certamente boa parte desses casais que se separaram, provavelmente tentaram permanecer juntos em suas igrejas, provavelmente participaram de determinados encontros e jantares voltados para os casais, mas isso ainda não foi suficiente para mantê-los. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Dos cuidados que precisamos ter para mantermos os nossos relacionamentos, o nosso matrimônio, o nosso casamento firme e forte. Então nós vamos falar hoje aqui de 3 ações que todo casal deve tomar para permanecerem juntos até que a morte os separe. Primeiro deles, a primeira ação que todo casal deve tomar é procurar cumprir os votos que foram feitos diante de Deus.
E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês. O pastor Jim Conway conta em seu livro Na Dor e na Alegria que, planejando desenvolver um trabalho junto aos casais de sua igreja, ele passou a analisá-los com base em 2 perfis: casais estáveis e casais ameaçados. Nas visitas e entrevistas que realizou com cada um destes casais, ele percebeu que os casais que tinham uma relação estável possuíam algo em comum entre eles. Eles tinham um forte apego aos votos matrimoniais, ao compromisso pactual de permanecerem casados, apesar de todas as pressões que enfrentavam na vida, no seu cotidiano, ou dos fatores que competiam com isso, como a carreira profissional de um e do outro, a criação dos filhos, a educação dos filhos, a organização financeira, a administração da casa. Já com os casais ameaçados, ele percebeu uma coisa também em comum neles. O compromisso que haviam firmado no dia em que receberam as bênçãos de Deus no seu matrimônio não era levado a sério nem por um e nem pelo outro. Eles entendiam que aqueles votos faziam parte apenas do rito tradicional do matrimônio. Mas que tais votos, diante da realidade de cada um, não fazia muito sentido, muitas vezes. Percebam que as respostas desse segundo grupo expõem sérios problemas. Sérios problemas na relação a 2. Por isso eu pergunto a vocês, vocês lembram dos votos que vocês fizeram um ao outro, tomando como testemunha o próprio Deus ao rogar-lhe a sua bênção? Vocês se lembram? Quem não lembra ainda, eu vou refrescar a memória. De um modo geral, de mãos dadas, vocês, maridos e mulheres, olhando um para o olho do outro, mutuamente se comprometeram a receber um ao outro como marido e mulher, legitimamente como seu marido ou legitimamente como sua mulher. Sabe o que isso quer dizer? Naquela sua declaração, eu te recebo, fulana, como minha legítima esposa, ou eu te recebo, fulano, como meu legítimo esposo ou marido, nessa simples declaração, o que você está dizendo é que você, de acordo com a lei de Deus e a lei dos homens, ou seja, do seu país, está firmando uma aliança diante de Deus e diante dos homens. E assim como requer toda a aliança, a partir dessa primeira fala, vocês estabelecem então os termos dessa aliança. E aí eu vou lembrá-los dos termos dessa aliança. Um promete ao outro o quê? Vamos lá, o marido promete o quê? Fazer com a esposa? Amar, honrar, cuidar, defender, sustentar e ser fiel. Até quando, irmãos? Até que a morte os separe. E as esposas? As esposas olham para os seus maridos e também estabelecem os termos dessa união, ali onde ela promete o quê? Amar, honrar, cuidar, ser submissa e fiel ao seu marido em todas as coisas, até que a morte os... Através desses votos, então, marido e mulher selam um compromisso diante de Deus e dos homens. Um compromisso, irmãos, que é de vida e não de morte. Por quê? Porque eles juram cumprir esse voto enquanto estiverem vivos. Não é quando morrerem. Não é quando partirem para a eternidade. É aqui, agora, nessa vida. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, principalmente nos versículos 31 e 32, ao falar sobre essas coisas, sobre o papel do marido, sobre o papel da mulher, numa vida de santidade,
ensinando a eles a cuidar bem do matrimônio, da aliança que firmaram diante de Deus, vai lembrá-los de que o casamento foi algo instituído por Deus antes que houvesse pecado. Ele vai suscitar o texto de Gênesis 2. E não só isso, ele vai comparar essa aliança, a aliança entre um homem e uma mulher, onde os dois se tornam uma só carne, com a aliança de Cristo com quem? Com a igreja. O que acontece conosco, cristãos, e com Jesus Cristo? Nós dois nos tornamos um só. Porque como é que a igreja é conhecida? Corpo de Cristo. Assim como não há cabeça sem corpo, não há corpo sem cabeça. Nós nos unimos a Ele. De dois fomos feitos um só. E Paulo ainda complementa no final, dizendo que grande é este mistério. Pergunta, e por quê? Exatamente porque o casamento não é apenas um contrato nupcial, como a norma jurídica estabelece, não só aqui no nosso país, mas em outros países. Antes, ele é uma aliança, um pacto, um compromisso que é firmado entre um homem e uma mulher, no qual ambos estabelecem as cláusulas diante de testemunhas presentes. E quem são essas testemunhas? O próprio Deus e os seus demais filhos. Logo, Paulo nos ensina que devemos propositalmente pensar sobre o nosso casamento como uma imagem perfeita do casamento central. Qual é o casamento central que as Escrituras nos revelam? O de Cristo com a sua igreja. Então, quando um homem deixa seu pai e sua mãe e se torna um para com sua esposa, ele está com essa ação refletindo o que Cristo faz com a sua igreja. Portanto, nosso casamento, o nosso matrimônio, é uma figura dessa verdade. Logo, se é uma figura dessa verdade, como tal, ele é perpétuo. Não deve ser quebrado. Tem que ser respeitado, mantido e cultivado. Se a aliança prospera, Deus é glorificado e o casal é abençoado. Todavia, se fracassa, a glória de Deus lhe é roubada. E o seu nome é blasfemado entre os gentios. Não é assim? Não é exatamente assim que acontece? Quando um casal de crentes se separa, o que aqui diz? Olha aí, é porque é crente. Não é assim? É exatamente assim, irmãos. É por isso que Paulo, lá em Romanos 2, versículos 17 e 24, ele vai dizer: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo aqui está falando sobre a hipocrisia e a injustiça dos judeus diante da justiça de Deus. Todavia, uma vez que a lei dizia respeito à antiga aliança, nós podemos tomar emprestado esse mesmo princípio aqui afirmado e aplicá-lo na aliança do matrimônio. E aí nós poderíamos usar o mesmo texto e substituir alguns termos. Nós poderíamos dizer: se porém tu, que tens por sobrenome cristão, repousas nas Escrituras e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído nas Escrituras, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na Bíblia a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que juraste amor, fidelidade e respeito, por que não o cumpres? Tu que pregas que o homem deve amar a sua mulher como Cristo ama a igreja, mas vive a dominá-la com mão de ferro? Dizes que não deve cometer adultério e o cometes, principalmente em teus pensamentos.
Abominas a violência e agride com palavras e ações. Logo tu que juraste amar e respeitar e cuidar, tu que te glorias na religião que tem, desonras a Deus pela transgressão da tua palavra. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios por vossa causa. Será que vocês conseguem enxergar esse princípio aqui, irmãos? O princípio de qual princípio? Do compromisso que assumimos diante de Deus para com a nossa esposa, falando como marido. E esposa, o compromisso que você assumiu diante de Deus para com o seu marido. Logo, a primeira ação sua é assuma o compromisso que você firmou com o seu cônjuge. Veja, quando você se converteu ao Evangelho, Deus em Cristo estabeleceu uma aliança com você, uma nova aliança, graciosa aliança. E em toda aliança há requisitos, preceitos, compromissos que não podem deixar de ser observados, irmãos. Logo, na aliança do casamento, nós também temos preceitos, nós também temos compromissos, um com o outro e diante de Deus. Amar, confiar, respeitar, perdoar, crescer, amadurecer. Hoje o pastor, antes de me passar a palavra, diz: você já disse para sua esposa que a ama? Eu pergunto a você, quantas vezes você já disse para sua esposa essas palavras? Amor, eu me importo com você. Eu me importo com você, com os valores, com os seus objetivos de vida, com os seus desejos. Eu me importo com o que você pensa. Eu me importo com os seus objetivos. Amor, eu aprecio a forma singular de como Deus opera em sua vida. E a diferença que, pela graça que Ele te concede, você faz no mundo e na minha vida. Você não precisa falar tão bonito como essas palavras que eu estou dizendo para vocês. Mas será que você se dirige à sua esposa assim, pelo menos uma vez por semana? Pelo menos uma vez por mês? E você, mulher, se dirige assim ao teu marido, pelo menos uma vez no ano? Como nós temos cuidado do nosso matrimônio, irmãos? É? Meus irmãos, tornem o casamento de vocês uma expressão do desejo de felicidade um com o outro. Aí talvez você pergunte, tá bom, pastor, mas como eu vou fazer isso? Amando. Porque quem ama, cuida. Entendem, irmãos? Não dá para eu dizer que eu amo meu marido e deixo ele sair de casa com a blusa toda amarrotada, cheia de buraco. Suja. Não dá para eu dizer que eu amo a minha esposa se ela muitas vezes doente, como essas viroses que acometem de tempo em tempo, com 39 graus de febre, eu mandando ela lavar a louça, porque a louça está uma pilha. Meus irmãos, o amor é um ingrediente fundamental para um casamento duradouro. Um casamento até que a morte os separe. Logo, estabeleça o amor e a bondade como parâmetro fundamental para a sua relação. Por que o amor, irmãos? Porque, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, o amor nunca acaba. E essa é a segunda ação que vocês devem realizar para poderem cuidar e assim manter o casamento de vocês. Amar o marido de vocês. Amar as esposas de vocês. Vejam aí, em Efésios 5, 25a, Paulo nos diz o seguinte: maridos,
Amai a vossa mulher. Observe que nas Escrituras o amor é geralmente um verbo e não um substantivo. E como verbo, ele é uma ação, não uma emoção. Ele é muito mais ação do que emoção. Ele não é motivado por aquilo que sentimos, mas por aquilo que somos chamados a fazer. O que o Senhor Jesus diz quando perguntam a ele qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus está dizendo, olha, o dia que você sentir tocado e começar a chorar e pensar em Deus, você está amando a Deus. É assim? Ele diz, não, é amar a Deus sobre todas as coisas. É uma ação que não espera por emoção. Mas pode vir acompanhado da emoção. Claro! Como pode ser que não? Logo, se depende de uma ação, está vinculada à minha vontade. Vontade. E aí, como eu havia suscitado as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios 13, eu volto a suscitá-lo aqui de novo. Porque lá em 1 Coríntios 13, versículo 4, Paulo vai dizer o quê? Que o amor é benigno. E sendo assim, a abrangência desse princípio torna-se óbvia. Para amar as nossas esposas, nós devemos amar elas com benignidade. Logo, eu tenho que tratar ela com bondade. Sempre. Em todas as áreas do nosso casamento. Não apenas em nossos pensamentos. Ou através do nosso comportamento na frente dos outros. Mas também por meio de palavras. Esse amor, irmãos, essa amabilidade deve ser demonstrada da mesma forma que Cristo demonstra a sua igreja. E alguém aqui duvida do amor de Deus? Do amor de Cristo Jesus por um de vocês? Mas será que você tem a mesma certeza e a mesma convicção quanto ao amor do seu cônjuge? Então, como eu devo amar? Ame de modo completo. Cristo entregou-se a si mesmo por sua noiva, todo o seu ser. Sabe o que ele recebeu de volta? Escárnio, perseguição, cruz. Pense no que Cristo fez no Calvário. Por quem ele intercede à destra do Pai? E por que ele virá a segunda vez? Ame seu cônjuge de modo realista e com propósito. Ora, Cristo sabe que sua igreja está longe de ser perfeita. Ele a está aperfeiçoando. Todavia, ele mostra a sua bondade para com sua noiva ao santificá-la de tal forma que naquele glorioso dia ele a apresente sem mácula nem ruga e perfeita diante do Pai. Não é assim que a Escritura diz? Então ame seu marido, ame sua esposa, ame-o de modo sacrificial. Como assim? Ora, Cristo alimenta, cuida, dá vida por sua noiva. E diante disso, então, eu pergunto a vocês. Vocês têm demonstrado esse mesmo amor para com a sua esposa, maridos? De modo completo, realista, sacrificial e com propósito? Talvez a sua resposta seja não, ainda não. E talvez você até queira se justificar dizendo que essa perfeição só Jesus mesmo pôde alcançar, né? De fato, meus irmãos, nós sempre ficaremos aquém das perfeições de Cristo. Entretanto, pela graça e por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos aprender a tratar nossa esposa com a mesma amabilidade,
do Cristo para com a sua igreja. Porque lembram do que Paulo diz em Colossenses 3,12? Paulo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Mas amados como? Paulo complementa, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Logo, a bondade é outro ingrediente fundamental para nutrir a durabilidade de um casamento até que a morte os separe. E há diversas ações através das quais nós, maridos, podemos demonstrar amor e bondade para com as nossas esposas. Sabe como? Demonstre interesse por sua esposa como pessoa. Preocupe-se com ela. Comunique-se com ela. Ao acordar, além de desejar-lhe bom dia, se interesse em saber como ela dormiu. Demonstre interesse em saber se ela conseguiu descansar. Quando você chegar do seu trabalho, cumprimente-a com um beijo. Pergunte mais uma vez como foi o seu dia, como as crianças se comportaram. Após o culto, pergunte o que ela aprendeu, como a sua alma foi alimentada. Pergunte sobre os seus sonhos, seus medos, suas frustrações, seus anseios. Mas não apenas pergunte, escute. E escute ativamente o que ela tem a dizer. Todo ser humano gosta de ter a atenção do outro. Sua esposa não é diferente. Não a trate com indiferença. Não julgue suas atividades como sem importância. Seja para ela aquilo que nós chamamos de sua caixa de retorno. Em segundo lugar, ore por sua esposa e ore com a sua esposa. Uma das coisas que nós, pastores, percebemos muitas vezes quando vamos aconselhar casais e vamos checar como está a vida espiritual desses casais, é saber se esses casais têm a prática da oração em casa, se fazem os seus devocionais, individuais e coletivos, juntos. E é impressionante a quantidade de casais, de homens e mulheres, eu estou falando homens e mulheres crentes, que não é apenas não ter o hábito de orar junto com a esposa ou com o marido, é nem lembrar deles nas orações. Lembra-se dos filhos, lembra-se dos pais, lembra-se dos amigos, lembra-se dos pastores, dos presbíteros, dos irmãos da igreja, até de gente que nunca nem conheceu, porque o amigo da irmã, do primo, do tio, da sogra, da irmã fulana, adoeceu, teve um câncer. Eu me lembro de orar por ela, mas não lembro de orar pela minha esposa. De render ações de graças a Deus. Dizer, Senhor, obrigado pela vida da Cássia. Eu não merecia ter uma esposa tão excelente na minha vida, Senhor. Porque eu sei que ela não é perfeita, mas eu muito menos. Ainda assim é ela quem está comigo ao meu lado. É ela quem se levanta todos os dias para fazer o meu café da manhã. Ela que se preocupa com a hora que eu saio, com a hora que eu chego, que me cobra muitas vezes porque eu não faço uma ligação para ela. Eu te louvo pela vida da minha mulher, Senhor. Meus irmãos, orar pela sua esposa é uma das atitudes mais valiosas e bondosas que você pode demonstrar por ela. John Newton uma vez ressaltou que seus melhores amigos no mundo eram aqueles que pronunciavam o seu nome indigno aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E é interessante porque ele conta uma história que foi visitar uma senhora enferma e chegando lá ele conversou com ela. Ele não podia se demorar, então ele disse, olha, eu vou orar por você. E quando ele terminou de orar por aquela mulher, ela olhou para ele
Ele olhou para ela e disse: eu queria muito poder fazer mais por você. E aquela senhora já velha, quase sem forças, o repreendeu dizendo: pastor, o senhor fez mais por mim do que qualquer outra coisa neste mundo poderia fazer. E ele admirou-se por ter ouvido aquilo daquela senhora. Ela disse: o senhor levou a presença do meu Salvador em oração e entregou a ele todas as minhas necessidades em suas mãos onipotentes. Maridos, a atitude mais bondosa que você pode ter para com sua esposa é orar por ela, em voz alta ou em silêncio. É orar por ela e com ela. Apresente as necessidades dela diante de Deus. Implore com sinceridade pelo seu crescimento espiritual. Que Cristo supra as suas necessidades diárias, alivie seus fardos, dificuldades físicas e emocionais. Peça ao Senhor para que a faça sentir a força e a ternura que o trono da graça pode conceder a ela. Em terceiro lugar, ame sua esposa com carinho. Ame-a como ela é, com as suas falhas. Agrade-a, como diz Paulo em 1 Coríntios 7,33. Respeite-a, honre-a, como Pedro ordenou, capítulo 3, versículo 7. Vivei a vida comum do lar. Nós lemos hoje aqui. Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Porque sois herdeiros da mesma graça de vida. Logo, haja com ternura com ela, desde que toda a sua conduta demonstre que ela é um vaso raro e não uma peça de mobília velha que você guarda no quintal. Então a pergunta que o pastor David fez hoje, faça todos, que perguntou se você já havia dito, diga isso todos os dias. Abrace-a, beije-a, acaricie-a. Lembre-se que ela é um presente de Deus na sua vida. Quarto lugar, aprenda a linguagem do amor de sua esposa. Pastor, mas como eu faço isso? Preocupe-se com o que ela gosta de comer, de vestir, de conversar. Preocupe-se em saber como ela gosta de se divertir. Divirta-se com ela. Seja um passeio no parque, na praia, no shopping. Acompanhe, divirta-se junto dela. Ainda que você não goste das mesmas coisas. Nesse sentido, mais uma vez, seja imitador de Cristo, negue-se a si mesmo. Se você e sua esposa pensam de modo diferente sobre determinada coisa e você percebe que ela está tão firme quanto você em um ponto de vista, ou até mais do que você, analise a situação dela. Maridos bondosos tendem a aprender a colocar Deus em primeiro lugar, as esposas em segundo e eles próprios em terceiro. Lembre-se do que Cristo fez por nós, irmãos. Ele esvaziou-se. Ofereça à sua esposa uma liderança graciosa, uma liderança bíblica, uma liderança servil, não uma liderança tirana, legalista e autoritária. Seja o líder espiritual da sua casa. Seja o pai pastor dos seus filhos e de sua esposa. Diariamente conduza a sua família nos estudos bíblicos, nas orações. Seja o encarregado de sua família. Seja como um profeta que ensina, um sacerdote que intercede e um rei que guia e protege. Fale com sua esposa e com seus filhos sobre as verdades de Deus. Lembrem-se que os grandes líderes são aqueles que aprendem a servir.
E nosso maior exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Logo, compartilhe algumas tarefas corriqueiras com ela. Surpreenda! A minha mulher, todos os dias após o almoço, ela recolhe a louça da mesa, leva lá para a pia e começa a lavar. Arregace as mangas da sua camisa e diga, amor, hoje você não vai lavar, quem vai lavar sou eu. Vá descansar, vá deitar um pouco. Peça perdão a ela, caso você a tenha negligenciado ou se colocado como soberano sobre ela. Aprenda a estimar a sua esposa, mais do que a si mesmo. Mas isso não quer dizer para você ser conivente com tudo que ela faz, até mesmo o que ela faz de errado. Saiba também dizer não. Da mesma forma que às vezes temos de dizer não aos desejos de nossa carne, precisamos dizer não a certos desejos de nossas esposas. Mas saiba que sua vida, seu exemplo, suas convicções dirão muito a respeito de como ela verá esse não. Jamais diga de forma grosseira, cruel ou por capricho. Sua esposa deve saber e crer que o seu não, em última instância, é para o bem dela e de sua família. É para salvaguardá-la. Eu já falei muito para os maridos. Agora eu quero me dirigir às esposas. E o cuidado que as esposas devem ter no seu casamento. Das ações que elas devem tomar para demonstrar amor e bondade para com seus maridos. Lembrem-se, esposas, que o amor pode ser expresso de muitas maneiras, diferentes maneiras, por muitas personalidades diferentes, mas é a bondade, a consideração e a fidelidade do dia a dia que causam um impacto duradouro no matrimônio, na sua relação com o seu cônjuge. Portanto, lembrem-se, a esposa bondosa e amorosa pode ser tranquila ou expressiva, introvertida ou aquela mulher agitada. A bondade pode ser demonstrada através de palavras, de ações ou até mesmo de expressões não verbais. Há certamente, minhas irmãs, muitos atos de bondade e amor para os quais vocês foram chamadas e que regam o matrimônio de vocês, o casamento de vocês. Sendo assim, a primeira ação, submeta-se e respeite o seu marido. Veja que o papel da esposa é claramente definido nas Escrituras. Sabe como é que as Escrituras definem vocês? Auxiliadoras idôneas. Auxiliadoras idôneas. Lembram lá de Gênesis 2? Quando a mulher foi criada, ela foi criada de onde, irmãos? Do pó da terra? Não. Do homem. Ela foi criada a partir do homem. Para quem? Para o próprio homem. E com um propósito específico. Qual era o propósito? Ajudá-lo. Como? Na função de esposa. Você, mulher, não deve apenas submeter-se ao seu marido, mas deve também respeitá-lo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5, 22, 24, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Deus não está desvalorizando as mulheres com esse mandamento. Isso é mentira do diabo, que tenta distorcer a verdade de Deus na cabeça de vocês.
Porque nessa declaração nós precisamos perceber uma diferença que há entre posição e função. E eu vou dar um exemplo disso com a natureza do ser do próprio Deus. Nós cremos em um Deus triuno, que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Em sua essência, o Pai não é maior ou melhor que o Filho, nem o Filho é maior nem menor que o Pai. Assim como o Espírito não é melhor nem pior, nem mais nem menos que o Pai ou o Filho. Todavia, na economia, na forma como eles se relacionam, no relacionamento intratrinitário, Pai, Filho e o Espírito Santo, o Filho se submete ao Pai e o Espírito se submete ao Pai e o Filho. Isso os torna inferiores? Mas você aceita que o mundo diga que você se submeter para marido é você assumir uma cangalha nas costas. Né? É assim que chama aqui, cangalha? Aquele negócio que bota nos ombros do jumento? O mesmo acontece no casamento. Deus não só ordenou esse modelo, irmãos, mas ele equipou vocês para isso, mulheres. É só comparar a estrutura genética do homem, maior, mais forte. O homem tem virilidade, a mulher não. O homem pensa de maneira mais lógica e objetiva, sendo mais propenso a assumir o papel da liderança. E tem como necessidade interior ser respeitado. Já a mulher, ela é fisicamente menor e mais frágil. Ela é mais emocional e tem tendência de cuidar dos outros. Ela tem maior compaixão. Sua necessidade interior, sabe qual é a diferença do homem? Ser amada. Foi assim que Deus os fez, criados para se complementarem e juntos tornarem-se uma só carne. Naquilo que é impossível do homem fazer, a mulher quem faz. Logo, mulheres, esposas, procurem fazer o seu trabalho. E eu não posso falar disso sem me lembrar e deixar de apontar para o texto de Provérbios 31. O texto da esposa excelente. Uau! Acredito que todas as irmãs aqui conhecem. Vejam aí como essa mulher é. O marido dela confia nela para alimentar e vestir a ele e toda a família. Ele confia nela não só para isso, ele confia nela para ela administrar o lar e fazer tudo isso com a pura intenção de beneficiá-los, a todos. Vejam aí, versículos 15, 17, 19, 27. A Bíblia diz que ela é diligente. Ela adquire propriedades, ela planta vinhas, versículo 16. Provérbios 31. Ela confecciona e vende mercadorias. Olha isso, gente. E ainda ajuda os pobres e necessitados, versículo 20. E ela faz todas essas coisas com as próprias mãos. Mas além disso, o que vai ser ressaltado aqui pelo autor é que seus traços de caráter é o que tornam ela a mulher virtuosa. Veja aí o versículo 25, ela é forte, ela é digna, ela é sábia, ela é bondosa, ela é temente a Deus. E por ser isso, ela é o quê? Honrada não só pelo seu marido, como também pelos seus filhos. Não é assim? É não, irmãos. É também pelo povo de sua cidade. Considerar o exemplo que a Escritura nos dá acerca da mulher virtuosa é esmagador, não é, irmãs? Dificilmente você conseguirá chegar nesse nível.
Mas isso não quer dizer que não seja esse nível que você deva buscar. Entendem? Cumprir os deveres do lar é demonstrar amor e bondade. De modo que o marido pode trabalhar tranquilamente, sabendo que pode confiar na esposa para ter o trabalho de casa realizado. Eu falei para os maridos orarem por suas esposas, não foi? Esposas, orem por seus maridos. A esposa não pode demonstrar a atitude mais afetuosa que não seja orar por ele. A honra, o amor e a humildade nesse ato tornam essa atitude indispensável para a vitalidade do casamento de vocês. Mas não só isso, esposas, procurem agradar os seus maridos. A esposa sábia que opta por não derrubar a sua casa, mas opta por edificá-la, também procurará edificar o seu marido. Como? Amando-o e respeitando-o. Mas como assim, pastor? Esteja pronta para recebê-lo. Prepare sua refeição predileta. Receba-o com um abraço, um beijo. Sorria para ele. Surpreenda-o. Abrace-o. Demonstre que sua presença aquece seu coração. Seja afetuosa com ele. Deixe que ele vista a roupa que melhor lhe agrada. Na medida do bom senso, lógico. Mulheres têm essa sensibilidade maior que os homens. Deixe que ele descanse ao chegar do trabalho. Tem esposa que o marido passou no portão, já está gritando, eu não aguento mais! Coitado, para e pensa, acho que eu vou voltar para o trabalho e fazer hora extra. Eu também não aguento mais. Ah, minha irmã, nunca desmereça seu marido. Na frente de quem quer que seja, e principalmente na frente dos seus filhos. Nem na frente e nem na ausência deste. Não o ridicularize. Não procure controlá-lo com reclamações e ameaças. Não haja como aquela mulher rixosa de Provérbios 27:15. Não culpe o seu marido como sendo a raiz dos seus problemas. Ele não é. Partilhe suas preocupações de maneira carinhosa. Seja alegre, elogie-o. Agradeça por sua dedicação e trabalho árduo para manter o lar. Demonstre apreço pelo seu caráter. Ressalte sua dignidade, sua honestidade, seu afeto. Pergunte a ele como foi o seu dia, demonstre interesse pelo seu trabalho, por seus projetos, por seus sonhos, seus objetivos. Ouça-o! Se o marido tem que ouvir você, ouça-o também! Trate-o como um rei e ele lhe tratará como uma rainha. Seja a sua melhor amiga. Veja, maridos não têm melhores amigas. A melhor amiga do marido é a sua esposa. Esposa não tem amigos. Seus amigos são o seu marido. Portanto, seja, esposa, a melhor amiga de seu marido. E para que isso aconteça, mantenha os canais de comunicação que vocês têm abertos. Lembrem-se de quando vocês eram enamorados, como vocês conversavam sobre todas as coisas. E lembrem como vocês tinham abertura para tratar das coisas um com o outro. Voltem a ter isso, resgatem isso. Seja brincalhona de vez em quando. Marquem encontros e durante esses encontros conversem sobre coisas positivas e construtivas. Tem casais que
Às vezes até fazem isso. Chega no aniversário de casamento, vamos jantar. Chega lá no restaurante e diz, a conta da luz esse mês vai vir alta, viu? Eu não sei mais o que é que eu faça, porque eu já falei com fulano, com Beltrano, tem que mandar consertar aquela pia lá de trás. Está derramando água, a conta da água vai vir matando. Meu Deus do céu! Os maridos agora vão gostar. Abrace seu marido. Beijo. Faça carinho nele quando ele passar por você. Quando ele deitar, diga, amor, vou fazer uma massagem nas suas costas. Né? É hoje. E falando nisso, seja sempre o padrão de beleza feminina para ele. Seja sempre o padrão de beleza feminina para ele. Lembre-se que um casamento, irmãos, envolve aspectos tanto emocionais quanto também físicos. Logo, esposas, cuidem-se, procurem se manter sempre atraente para os seus maridos. Evitem visuais relaxados, receba-os perfumada, penteada, arrumada. Não é só dondoca de novela que vive arrumada, não. Você também pode viver. Ache tempo para descansar, mulher. Ache tempo para cuidar do seu corpo. Seja bondosa com você. Durma. Porque tem esposa que vai deitar às 3 da manhã e vai dormir 3h15 para acordar 4. Que ânimo essa mulher vai ter daqui a um mês? E maridos, deem condições para suas esposas fazerem isso. Não há nada melhor para um homem que coroar um dia estressante amando sua esposa. Logo, estejam preparadas para isso. Amem seus maridos com intensidade. Demonstrem que o desejam, que o querem, que vocês pertencem a ele e a ninguém mais. Lembram-se daquilo que Paulo disse? 1 Coríntios 7, versículos 4 e 5. Abram aí suas Bíblias em 1 Coríntios 7, versículos 4 e 5. Paulo diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Como é que é, Paulo? Isso mesmo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas espera aí, e cadê aquela história de meu corpo, minhas regras? Com Cristo não existe isso, filha. Seu corpo é daquele que você disse que era seu marido. Ninguém disse por você. Você declarou perante uma multidão de testemunhas e tomou como testemunha maior aquele que não pode mentir, o próprio Deus. Seu corpo é do seu marido. E também, semelhantemente, diz o apóstolo Paulo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua mulher. Olha mais o que ele diz. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Um dia desses, um irmão me procurou para dizer, pastor, eu não sei mais o que eu faço. O que, meu irmão? Pastor, tem quase 3 meses que eu não encosto na minha mulher. Mas por quê? Não, porque ela diz que ela é uma serva de Deus e tem que se consagrar. E nessa consagração, ela tem vivido só para o Senhor e diz que se eu tocar nela, ela vai estar pecando contra Cristo. Eu disse para ele, é mesmo?
Vou chegar em casa, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua Bíblia com ela, você vai abrir 1 Coríntios 7 e vai pedir para ela ler. E depois que ela terminar de ler, você vai dizer assim, amor, você teme a Cristo? Temo. Pois é Cristo dizendo que o seu corpo é meu, viu? Não é dele, não. Ele me cede o seu corpo para mim, que sou seu marido. O consentimento tem que ser mútuo. Ah, eu posso me negar? Posso. Os dois entram em acordo. Tá. Para quê? Vamos nos dedicar em oração. Nosso filho está doente. Tá bom, amor. Nós vamos fazer isso junto. Não é só você, não. Eu também vou orar junto com você. Homens e mulheres olham para a intimidade a partir de ângulos opostos. Lembrem-se disso. As mulheres precisam estar envolvidas emocionalmente com seus maridos para desejar manter relações sexuais com eles. Já os homens querem manter relações sexuais para sentirem-se envolvidos com sua esposa. Logo, não se privem um ao outro. Mas saibam reconhecer as diferenças entre vocês. Reconhecer diferenças lhes ajudarão a prevenir muitos problemas. E esse é o terceiro e último ponto de hoje à noite aqui. A terceira e última ação. Prevenir problemas. Como eu previno problemas? Primeiro, reconhecendo as diferenças físicas, mentais e espirituais básicas que existem entre homens e mulheres. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a Escritura nos mostra essa realidade. E que pecamos contra Deus por querermos infringir sobre o outro as nossas atitudes. E aí nós queremos que o outro seja uma cópia nossa e não de Cristo. Que reflita a nossa imagem, ou o que é pior, a imagem de outro terceiro. Às vezes, é até o marido de uma irmã da igreja, porque é julgado como sendo um homem piedoso, aí você quer que o seu marido seja igual ao marido da irmã da outra. Cuidado, você pode estar cometendo adultério, desejando o marido de outra. Pior, cobiçando. Automaticamente você está dizendo para Deus, eu não estou contente com o marido que tu me deste, Senhor. Presta atenção, irmãos. Quando o cônjuge não sabe ou não aceita que há diferenças físicas, mentais e espirituais básicas entre um homem e uma mulher, os conflitos começam a aparecer. Os problemas começam a surgir. Portanto, considerem que fisicamente sua esposa é mais fraca. Mentalmente ela é mais criativa do que você. Espiritualmente ela é mais carinhosa. Ela tem compaixão mais facilmente de sentir a dor do outro do que você, muitas vezes. Por quê? Porque o homem é mais racional, a mulher é mais sentimental. E essas diferenças fazem parte daquilo que somos naturalmente. Porque Deus nos criou, apesar de sermos da mesma espécie, mas diferentes, para nos completarmos um no outro. Não para combatermos um ao outro. Um matrimônio conflituoso, irmãos, não é um matrimônio. Divergências existirão, mas as contendas constantes são frutos de um coração duro, um coração pecador. Porque se você teme ao Senhor e Cristo é o centro da sua união matrimonial, é preciso então que você evite as contendas, evite as discussões, reconheça as diferenças. Porque muitas vezes nós passamos a brigar com o nosso cônjuge por coisas que são irrelevantes. Passamos a discutir uns com os outros por conta de capricho, inveja, ciúme.
Irmãos, vocês não são rivais. Numa linguagem talvez mais familiar para os homens, vocês jogam no mesmo time, estão jogando do mesmo lado. Vocês lutam no mesmo exército. Será que vocês não podem olhar ao redor de vocês? Vocês compartilham o mesmo teto, a mesma cama. Apesar das diferenças, vocês são um só corpo. Segundo lugar, nunca permita que outro relacionamento tenha prioridade sobre o de vocês. O que eu quero dizer com isso? Olha, há muitos casais que preferem a companhia de outros casais que a de um e do outro. É aquele marido que nunca está disposto a ir dar uma volta na pracinha para tomar um sorvete com a mulher. Mas se um amigo ligar, opa, ele já está correndo para o banheiro com a toalha para se arrumar e trocar de roupa e sair. Aí a mulher olha e diz, tu vai sair para algum lugar? Foi, o fulano me ligou para a gente ir lá na praça ali, ele quer tomar um sorvete. Eu te chamei nesse instante e disse, não, mas agora se arrume, vamos lá, porque vai ele e a fulana, é bom que vocês duas conversam. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu não tenho prazer em sair com você, só eu e você. O prazer da saída é com o amigo, não com a mulher. Isso não estou querendo dizer que seja proibido os irmãos marcarem um jantar juntos e saírem. O que eu estou dizendo é que você condiciona isso. Veja que esse tipo de costume vai conduzir vocês à síndrome da grama do vizinho. Não tem aquela história? O camarada olha para o quintal do vizinho é sempre maior, melhor e mais bonito do que o de casa. Como é o nome disso? Cobiça. E é pecado. Em último lugar, tem um conceito que as pessoas falam de sanduíche. Conceito chamado de sanduíche. Por quê? Como é que a gente faz um sanduíche? A gente parte o pão em duas metades iguais, não é assim? E no meio a gente coloca o recheio. Não é assim? Pronto. Muitos casais não sabem lidar com as diferenças entre um e o outro e tentam mudá-los para que se adequem ao seu padrão ético, espiritual e muitas vezes afetuoso. Não sabem estabelecer uma crítica construtiva com o seu cônjuge. Assim, eles sempre estão em rota de colisão. Por que eu falo de crítica construtiva? Porque eu estou dizendo que todos nós somos passíveis de crítica. Por quê? Porque nenhum de nós aqui é perfeito. Perfeito só o Senhor. Todos nós aqui somos o quê? Pecadores, redimidos por Cristo. Então todos nós somos passíveis de crítica. Passíveis de crítica. O problema é como aparece essa crítica. Como eu critico? Se eu critico positivamente, no sentido de mostrar o que está de errado, mas de modo a provocar nele uma mudança para melhor, ou no sentido de criticá-lo para destruí-lo. Quase todas as vezes nós criticamos para destruir o outro, para afetar o outro, e não para fazê-lo melhor. E aí o apóstolo Paulo nos ensina como fazer isso. Você já prestou atenção no padrão de Paulo ao escrever às igrejas? Ele tinha um padrão. Ele criticava-as, mas não de modo destrutivo. Sempre era no sentido de edificá-las no Evangelho de Cristo. E como é que funcionava isso? Geralmente, como é que Paulo inicia as suas cartas?
elogiando. Prestaram atenção já nisso? A única carta que é uma exceção é Gálatas. Mas, invariavelmente, todas as outras, Paulo começa saudando com coisas boas, com elogios, com bênçãos, rendendo ações de graças. Em seguida, o que é que ele faz? Ele aborda os problemas. E aí ele admoesta, ele exorta, ele chama a atenção, às vezes com palavras duríssimas. Mas ele não só critica, ele cutuca a ferida e depois ele diz, você vai tratar com esse remédio. Ele vem com um bálsamo. Como é que ele conclui as cartas, geralmente? Com palavras amorosas. Isso fazia com que as igrejas sentissem seu amor na abertura e no final de cada sessão e refletissem naquilo que estavam errados. Percebiam que Paulo não os estava criticando de forma destrutiva, mas que a preocupação dele era uma preocupação lícita. Ele queria o bem deles. Assim, eles podiam acolher com alegria a crítica, sem nenhum tipo de sentimento de ofensa. Aí você pergunta, mas como isso funciona então no casamento, reverendo? Vou dar um exemplo. Talvez você esteja cansado do modo como a sua esposa prepara uma refeição. Ela só prepara a refeição muito tarde. Se você chegar para ela e disser, eu estou cansado, mulher, de comer todos os dias tarde, mas nunca comemos no horário certo, por causa disso só chega atrasado nos meus compromissos. Que tipo de resposta você espera receber dela? Considere o temperamento da sua esposa. Se ela for direta ou explosiva, você poderá ouvir um sonoro, então faça você mesmo sua comida. Por outro lado, se ela é calma e introspectiva, isso fará com que ela se sinta uma fracassada. Você se preocupa com isso? E sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai se entristecer, se ofender e vai guardar rancor. E o rancor vai se transformar em amargura. Não crie um problema à vista de outro problema. Procure olhar para sua esposa e para aquilo que ela faz com graça. Não sejam cruéis e ingratos nas críticas. Assim como você também, esposa. Tomando o mesmo exemplo, veja como você deveria ter agido. Amor, olha, sua comida é maravilhosa. Você sabe o quanto eu gosto. E eu sei que você se preocupa muito comigo. Mas está acontecendo alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa? Não, porque nós não temos o hábito de almoçar ou jantar tão tarde. E eu estou percebendo que ultimamente a gente só tem comido tarde. Você está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar em algo? É algum problema com os meninos? É algo que você está sentindo? Você está se sentindo indisposta? O que a gente pode fazer para resolver isso? Olha a diferença. Portanto, tome o exemplo do apóstolo Paulo. E ao invés de criticar, como eu usei a palavra aqui, edifique sua esposa, edifique seu marido. E no seu cotidiano, quando as coisas estiverem difíceis, quando tudo isso que nós falamos hoje aqui, você procurar observar e talvez o resultado não apareça de imediato, ou talvez não seja como você esperava que fosse, nunca se esqueça do exemplo de Cristo. 1 Pedro 2,23. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Cuidado com o sentimento de vingança, maridos e mulheres.
Deus não nos chamou para termos um coração vingativo, mas para, assim como Ele conosco, termos um coração cheio de graça. Porque ao Senhor pertence a vingança. E Ele é um justo juiz. Portanto, saia da defensiva. Reconheça determinadas áreas de sua vida precisam melhorar e aceite quando sua esposa disser que você precisa melhorar em algo. Aceite quando seu marido disser que você precisa melhorar em algo. E ao invés de dizer que ele está exigindo mais do que o que ele deve ou pode, diga, tá bom, amor, eu vou procurar melhorar, vou procurar ser um marido melhor, vou procurar ser uma esposa melhor, para a glória de Deus. Por fim, nunca deixem o sol se pôr sobre a cabeça de vocês com ira um contra o outro. Paulo em Efésios 4, ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Reconciliem-se o mais breve possível. Mesmo que algumas questões não tenham sido totalmente resolvidas. Não deixem de ler a palavra de Deus juntos. Não deixem de orar juntos. De tal forma que vocês sejam libertados por Cristo de todo tipo de ressentimento, de todo tipo de rancor que guardam um com o outro, de todo tipo de amargura. E se vocês dois não conseguirem fazer isso sozinhos, não se acanhem. Procurem aquele que Cristo colocou sobre vós para guiá-los em sua palavra. Procurem o pastor de vocês. Não se sintam acanhados com isso. Porque Cristo o vocacionou para cuidar do rebanho que pertence a Ele. E Ele cuidará de vocês com o mesmo amor que Cristo tem cuidado de todos nós. Tem cuidado da sua igreja. E que o Senhor os guarde. E que os capacite cada dia mais para serem cuidadosos com maridos e esposas e do matrimônio que o Senhor Jesus estabeleceu na vida de vocês. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, pelo teu conselho nessa noite, Senhor, acerca do cuidado que devemos ter um com o outro e com o matrimônio, a aliança que firmamos diante de ti e dos homens, Senhor. Que os casamentos desta igreja, Senhor, que as famílias desta igreja vivam para a tua glória, Senhor, testemunhando a verdade do teu evangelho, o poder que há na tua palavra, e a verdade e a vida que há somente em ti. Para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.